Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que o Senhor, através desse estudo bíblico desta noite, através do Espírito Santo, possa iluminar os corações para que o estudo desta noite alcance as nossas necessidades espirituais. Estamos vivendo um tempo em que o clamor a Deus tornou necessário, tornou uma necessidade, podemos dizer, universalmente. Clamar a Deus é o mesmo que orar, é o mesmo que buscar ao Senhor. E nesta noite nós queremos convidar você a estarmos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele possa ter misericórdia de nós e de tantas pessoas que estão também nesta mesma dependência, esperando a manifestação do socorro de Deus. Feche os seus olhos nesse instante e vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Muito obrigado, Deus, por esse estudo bíblico, Pai, que estaremos ministrando nesse instante, Senhor Deus, a Tua igreja, em que esse estudo, Pai querido, ele possa alcançar as nossas necessidades. Ele possa, Senhor Deus, nos conduzir a buscarmos mais o Senhor, a dependermos mais do Senhor. E através, ó Deus, dessa nossa dependência, nós possamos alcançar as misericórdias do Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor Deus, cada família, Pai querido, da Tua igreja nesse instante. Ó Pai, se estão assistindo o culto, ó Deus, em que eles possam, Senhor, aprender através dos ensinamentos da Tua palavra. Se não estão, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas vidas, ó Pai, aonde estiver, no trabalho, Senhor Deus, em viagem, mas que sejam, Senhor Deus, orientadas e conduzidas pelo Teu Santo Espírito e protegidas para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a tão somente ministrar aquilo que Teu Santo Espírito há de colocar no meu coração. Me ajude, Senhor Deus, e perdoe nossos pecados. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, nosso estudo desta noite, nós vamos falar de oração. Oração é uma necessidade, como já disse, quase universal. O salmista, no Salmo 48, versículo 14, ele diz que, pois este Deus é o nosso Deus, por todos sempre, ele será o nosso guia até a morte ou até o fim. Então é o Deus que nós temos confiado, Deus que nós temos colocado nossas vidas em suas mãos. É o Deus que nós esperamos dele o socorro. Como o Salmo, no Salmo 125, ele vai dizer, eleva os meus olhos para os montes. Digo, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? E ele então responde, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, é o nosso Deus, o Deus em que nós esperamos dele o socorro. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele vai também expressar aquilo em que Deus está dizendo para ele. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes, grandes, que tu não sabes. Então, queridos, o nosso recurso nesse tempo em que estamos vivendo é a oração. Orar sempre, orar sem cessar, orar continuamente ao nosso Deus. Então eu quero nesta noite convidar a você a estar pensando nesta necessidade que é orar, que é pedir a Deus, crer que Deus não vai abandonar nenhum de nós no meio da caminhada. O Senhor Deus será conosco todo o tempo da nossa existência, todo o tempo da nossa vida. A oração faz parte da história do povo de Deus. A oração faz parte daqueles que Deus concedeu a graça, a bênção de conhecer através de uma experiência de vida.
E às vezes nós ficamos pensando, não é isto? Em que os nossos patriarcas, os homens de Deus do passado, eles eram mais abençoados do que nós e tinham orações, fazia orações, e as orações eram orações poderosas. Mas, queridos, eles não eram diferentes de nós. Eles eram igualmente a nós. Eles não eram especiais, assim como alguns pensam, para Deus. Nós também somos especiais para Deus, entendeu? E então é preciso que entendamos isto, em que eles não eram homens diferente de nós dos nossos tempos. Eles tinham um chamado de Deus para a realização da obra de Deus e por isso Deus ouvia, porque Deus havia chamado para fazer obras e para missão específica no seu reino. Então olhamos para o Abraão, né, considerado o pai da fé. Abraão teve uma chamada de Deus para que ele pudesse ser pai de uma grande nação, e ele, através do chamado de Deus, ele realizava a obra de Deus e ele conversava com Deus, ele falava com Deus, e ele então experimentava assim a ação de Deus poderosa na sua vida. Tudo isso, querido, porque Deus o escolheu. Se Deus não houvesse escolhido, isso não aconteceria na vida de Abraão. Então, entre milhares de pessoas que viveram no tempo de Abraão, Abraão foi aquele em que Deus escolheu para que ele pudesse, assim, conduzir a história da humanidade, dos salvos, dos crentes em Cristo Jesus hoje. Então, Abraão, como nós já sabemos, Abraão não era perfeito. Abraão, algumas vezes, ele deixou transparecer a sua fragilidade humana, mas mesmo assim não deixou de ser amigo de Deus. Não deixou de Deus abençoá-los durante a sua trajetória, diante o seu tempo aqui neste mundo, tá? Então, Deus ouvia as orações de Abraão e Deus atendia as orações de Abraão. Então, Abraão era um homem que tinha esta relação com Deus no seu tempo. Mas existem alguns requisitos, né, em que Deus agradara do coração de Abraão e vai agradar também dos nossos corações se nós cumprirmos esses dois requisitos, que são requisitos primordiais para que as nossas orações sejam alcançadas ali, a presença de Deus, cheguem à presença de Deus. É fé. Abraão era um homem de fé, era um homem que exerceu esse privilégio de ter fé. E Abraão também foi um homem obediente. Então, fé e obediência faz parte daquilo que agrada a Deus, para que Ele possa, sim, ouvir as nossas orações e responder às nossas orações ao tempo que Ele achar necessário. Então, peça com fé e peça e seja obediente a Deus, que por certo você receberá de Deus o prêmio presente daquilo que você está suplicando a Deus. Eles eram semelhantes a nós, conforme o próprio Tiago escreveu, no capítulo 5, verso 17, diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, tinha as mesmas necessidades que nós. Paixões aqui desejos em que muitas vezes atrapalham a nossa vida, atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Mas Elias orou para não chover. E 3 anos e 6 meses não choveu. Não choveu. Depois Elias orou para que chovesse e Deus mandou chuva sobre a terra. Então Elias, ele era um homem em que tinha uma missão a cumprir, uma missão em que Deus o chamou, lhe deu, e ele, por certo, ia cumprir essa missão. E Deus não deixou Elias no meio do caminho, no meio da jornada. Quando Elias fracassou, quando Elias ficou um pouco perturbado com a perseguição da rainha Elias, Deus foi ao encontro de Elias e ajudou Elias.
Porque Elias era uma pessoa chamada por Deus. Elias tinha uma missão específica em Israel, que era combater o culto a Baal. Esse foi o chamado do profeta Elias, combater o culto a Baal. E Elias fez isso com bastante precisão, matando muitos profetas de Baal e orando a Deus, e Deus ouviu e atendeu a oração de Elias, quando ele precisava desafiar aqueles profetas, para que eles vissem que em Israel havia um Deus soberano, um Deus poderoso. Então, por isso que Deus ouvia as orações de Elias e respondia, porque Deus chamou Elias para uma missão específica, em um tempo específico do reino de Deus. Então, não é que Elias fosse um homem diferente, poderoso, como algum pode pensar. Não, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós, como Tiago escreve, mas ele tinha um chamado de Deus, e Deus, então, honrou, porque Elias era chamado por Deus para esta missão. Não foi esta a missão de Moisés. Moisés tinha uma outra missão. A missão de Moisés era diferente de Elias. E Deus ouvia as orações de Moisés. Deus chamou Moisés para que Moisés pudesse realizar aquela obra quase impossível a um homem normal. Mas Moisés realizou. Não é que Moisés era um homem sobrenatural. Moisés era um homem igual aos outros demais, igual a nós, mas com chamamento de Deus para fazer uma obra de Deus em um tempo de Deus. E Moisés realizou sob o comando de Deus. E Deus, por muitos momentos, Deus ouviu a oração de Moisés. Deus atendeu a oração de Moisés. Deus não deixou Moisés envergonhado diante daquela multidão que Moisés conduzia. Moisés, então, ele era um homem obediente, era um homem de fé, um homem disposto a fazer a obra de Deus naquele tempo em que Deus o chamou para fazer. Por que não falar também de uma mulher de fé? Ana, uma mulher de fé, uma mulher obediente, uma mulher submissa, uma mulher paciente, uma mulher resignada, em que orou por muitos anos, pedindo a Deus que quebrasse aquela situação em que ela vivia, que era a esterilidade, a mulher que não tinha filho. Ana orou por um bom tempo e sacrificou muitas vezes, indo a Siló para ali colocar diante de Deus, enquanto que o tabernáculo estava em Siló. Ela orava pedindo a Deus. E Deus ouviu e atendeu a oração de Ana no seu tempo. E Ana então foi abençoadíssima com um filho, em que também foi uma bênção na mão de Deus, em que por muitos momentos Deus atendeu a oração de Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus, não entendia bem o chamado de Deus, foi orientado por Eli para quando ouvisse a voz chamar novamente, ele pudesse falar: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E assim Samuel aprendeu a conviver com a voz de Deus, e falar com Deus, e orar a Deus, suplicar a Deus e clamar a Deus. E Deus atendeu Samuel por muitas vezes, em muitos momentos da sua vida. Então, queridos, nós sabemos em que tudo isso aconteceu em um tempo diferente do nosso, tá? Nós vivemos um momento diferente daqueles homens de Deus do passado, mas nós também fomos chamados para uma missão no reino de Deus. Nós fomos chamados entre milhares de pessoas que não conhecem a Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E nós, então, temos também uma missão no reino de Deus. Cada um dentro daquilo que Deus lhe concedeu como dom, tá? Para servir a Deus na igreja de Deus, nesse tempo em que estamos vivendo. Deus escolheu você para que você possa, nesse tempo, fazer algo no reino de Deus. Deus me escolheu também com uma missão no reino de Deus para fazer algo no reino de Deus. Jesus, lá em João 15, 16,
ele vai dizer que vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, o meu chamado, o teu chamado, é para dar frutos nesse tempo do reino de Deus. E nós precisamos orar a Deus para que os nossos frutos possam ser frutos permanentes. Estarmos aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele possa nos abençoar, para que a missão que Ele nos deu para esse tempo, nós possamos cumprir, e cumprir com fidelidade, com dignidade, para que o nome de Jesus seja glorificado. Os servos de Deus do passado, eles tiveram um chamado de Deus. E nós também tivemos esse chamado de Deus para servir a Jesus nesse tempo na igreja, em funções, em cargos, né, diferentes. Então devemos fazer isto com alegria, com todo o nosso coração, para que possamos nos aproximarmos mais de Deus e sermos assim, nesse tempo diferente, né, para a glória de Deus. Neemias viveu um tempo, né, voltamos ao Velho Testamento, viveu um tempo difícil, um tempo em que o povo de Deus estava passando por muitos problemas lá em Jerusalém. E quando ele recebeu a notícia, né, em que o povo de Deus estava vivendo ali em miséria, muito triste. O que Neemias fez? Neemias dobrou o seu joelho, colocou o rosto em terra, em oração a Deus, em clamor a Deus, e clamou a Deus, diz o texto lá, que Elias orou o Deus dos céus. Ele buscou a Deus naquele momento, e Deus ouviu a voz de Neemias, e Deus então criou condições para que Neemias pudesse ser um instrumento para socorro das pessoas. E nós estamos vivendo um tempo também em que precisamos dobrar os nossos joelhos, porque os dias são difíceis, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus, é o Deus das coisas impossíveis, e tudo pode acontecer. E a igreja no tempo do Novo Testamento era uma igreja em que orava, né? A igreja, quando Pedro estava na cadeia ali, os irmãos estavam reunidos, estavam orando pelo apóstolo Pedro. E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu e Pedro foi liberto milagrosamente. Deus enviou o anjo e o anjo foi até a prisão e ali libertou Pedro para a glória de Deus. Então, o nosso Deus é o Deus que tem autoridade, tem poder, tem condições de realizar milagres em nosso tempo, nesses dias em que estamos vivendo. Deus pode realizar um milagre. Paulo estava também lá na prisão, Paulo e Silas, e apesar de eles estarem ali presos, eles estavam conscientes de que a oração era o instrumento que Deus havia legado a eles, e eles poderiam usar esse momento para não só orar, mas cantar, glorificar a Deus. E a igreja também precisa, nesse tempo que estamos vivendo, continuar orando e cantando, glorificando a Deus, porque Deus vai trazer o socorro para nós nesse tempo da igreja em que nós estamos vivendo. É tempo de orar, é tempo de estarmos dobrando os nossos joelhos e orando ao Senhor. Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós somos, queridos, aqueles que fomos justificados através da graça de Jesus Cristo para chegarmos ao trono da graça de Deus. Então, encerrando a minha fala nesse instante, eu quero convocar você a continuar orando, continuar clamando a Deus, que Deus, por certo, Ele vai nos trazer o socorro, Ele vai nos trazer o livramento, Ele vai nos trazer a permanência da alegria em nossos corações, para que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado e honrado diante das pessoas que estão acompanhando conosco esses dias cinzentos, esses dias em que a coronavírus perturba as pessoas e tira muitas vezes a liberdade das pessoas, mas o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus conosco através de Jesus,
E mais do que isso, é um Deus que, através do Espírito Santo, ele nos ajuda em todos os momentos das nossas vidas. Ele trabalha em favor das nossas necessidades. E ele vai, então, nos sustentar a igreja, para que a igreja permaneça nesse trabalho de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo sabendo que não estamos juntos, mas estamos juntos através desse contato, né? Através das mensagens semanais, através dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.